É para falar sobre o jeitinho brasileiro nas empresas, né? Então, é para falar sobre o jeitinho brasileiro. Eu entendo o jeitinho brasileiro como você dá um jeito, às vezes de uma maneira não a mais correta ou a mais legal, vamos dizer assim, para resolver algum problema. Geralmente para resolver um problema seu ou de um pequeno grupo. O jeitinho brasileiro, pra mim, é sempre ter um jeitinho de sair das regras, nunca fazer conforme combinado, tô sempre em cima do muro, assim, ter um jeitinho malandro de escapar pelos cantos. Esse tal jeitinho brasileiro seria algo fundamentado na cultura do povo brasileiro. Sempre tem que querer sobressair sobre alguma coisa. Ah, é claro que ele existe, né? Tipo, conheço um monte de gente aí que espera feriado prolongado pra faltar na segunda-feira. O jeitinho brasileiro, você quer tá muito enraizado na cultura do brasileiro. Você quer exemplo melhor que o Zé Carioca, que é um personagem que representa o Brasil e ele quer levar vantagem em tudo, ele tem o estereótipo do malandrão. Então, o jeitinho brasileiro é uma comunicação que mesmo quando séria é mais informal, que tem os e-mails que eu mando, mesmo sendo para professor ou para alguém de uma empresa, eu mando beijos, mando abraços, falo gírias assim, sem querer, mando é nóis, é mano. Quando o beijo foi, ninguém acha ruim, até mando de volta. Então, eu acho que o jeitinho brasileiro, eu não sei nas empresas, porque eu não trabalho, mas aqui na própria faculdade, enquanto organização, acontece bastante no dia a dia. Por exemplo, na fila do bandejão, o pessoal vai e guarda lugar para o amigo, chega depois, mas entra na frente. Ou na fila da cantina, por exemplo. Ou na Atlética, vai ter uma festa, se você tem um amigo, você vende às vezes mais barato, vende com o preço de um lote anterior. O jeitinho brasileiro, eu não concordo com ele nas organizações, acho que acaba acontecendo, mas eu acho que se vira um costume, um hábito de se fazer, né, tudo dar um jeitinho, né, fazer as coisas de uma maneira que não segue os protocolos, acho que depois fica muito difícil de se conseguir organizar tudo e padronizar as atividades da empresa. E isso pode acabar gerando um conflito, né, dentro das atividades dela, tudo mais. E no caso de uma organização, numa empresa, eu acho que o jeitinho brasileiro pode acabar criando uma cultura organizacional de dar um jeitinho, de resolver as coisas da maneira mais fácil, não da mais correta ou da mais eficiente. E isso pode ser muito difícil de voltar atrás. Até os chefes e executivos, diretores da empresa podem adotar essa cultura, até mesmo sem perceber, e acabar criando isso e não conseguirem voltar atrás. Eu trabalho numa empresa que ela é americana, então lá a gente tem muita diversidade de pessoas. Então tem francês, tem alemão, tem muito americano, tem português. Então lá eles têm uma impressão totalmente diferente do que é o jeitinho brasileiro. Por exemplo, teve um francês que contou uma história pra gente de que aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura de vamos marcar alguma coisa tal, e só fica nisso, e não marca. Tanto é que um dia desses ele pegou e a pessoa falou pra ele, não, vamos marcar alguma coisa, ele foi lá e apareceu, mas não tinha nada marcado e tal. Então eles têm muito essa impressão de que a gente deixa as coisas rolarem, assim, e que dentro da organização a gente é muito mais amistoso, não antiprofissional, que fique bem claro, mas que a gente é muito mais amistoso do que nas outras culturas, assim, e a gente tem muito esse jeito de deixar rolarem as coisas, assim. Então, meu pai é japonês e ele fala que gosta muito do Brasil, que as pessoas do Brasil são muito alegres, são super receptivas, mas só que ele fala que o grande defeito do brasileiro é a pontualidade. As pessoas nunca chegam no horário, nos compromissos marcados. Isso acontece também no ambiente corporativo, então é um defeito que irrita muitos estrangeiros. Mas eu não acredito na ética e nos bons modos, assim, em geral, nas organizações, nas empresas. Mas eu acho que o jeitinho brasileiro não é ruim de tudo. Ele, por exemplo, um lado positivo é que ele, nessa de querer ajudar o outro, acaba fortalecendo as relações entre as pessoas e, enfim, isso.